Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Thiago Andrade. Estou chegando aqui com tudo no canal Quintal do Mengão com o programa Portão do Quintal na noite desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação do Flamengo para o Campeonato Carioca, que já começa nesta quarta-feira, bem como o vai e vai do mercado, porque até agora só veio Dela Cruz, não é verdade? Então, mais jogadores sendo liberados para negociar, mais jogadores saindo, uma renovação de última hora que a gente também não esperava. Então, isso tudo e muito mais aqui no canal Quintal do Mengão, no programa Portão do Quintal. Mas já chega aí freneticamente deixando aquele like no nosso vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal e acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós produzimos aqui no canal Quintal do Mengão, com muito carinho, especialmente para você. Deixe o like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, beleza? Bom, queridos, e o Flamengo está em reta final de preparação para a primeira partida do Campeonato Carioca, que vai ser nesta quarta-feira. Um jogo que vai acontecer lá em Manaus. O Flamengo vai receber a equipe do Audax às 21h30. E por isso o treinador Tite, nesta segunda-feira, focou o treino em muita tática de jogo, muitas jogadas ensaiadas para que o Flamengo tenha algumas novidades na temporada de 2024, que já se inicia. E o Flamengo também mudou a programação para o dia de amanhã. Após o treino de hoje, o Flamengo resolveu mudar a programação e os jogadores vão se reapresentar amanhã às 8 horas da manhã. Às 8h30 já terá treino e por volta de meio-dia vão sair com destino ao aeroporto do Galeão, porque tem voo marcado às 13h30 com destino a Manaus. O Flamengo deve chegar lá em Manaus por volta das 18 horas e com certeza vai ser recebido por milhares de torcedores que farão a festa lá em Manaus por estarem vendo o Flamengo nesse início de temporada. E o Flamengo também, depois do jogo de quarta-feira, o Flamengo então embarca para os Estados Unidos e aí sim haverá uma divisão do elenco, né? De fato, alguns jogadores vão para a pré-temporada lá nos Estados Unidos, que é o elenco principal. Alguns jogadores ficarão para incorporar o time que vai disputar as demais partidas do Campeonato Carioca nesse início de janeiro, né? Nessa segunda quinzena de janeiro aí. Inclusive, tem jogador que já recebeu a notícia de que não vai para os Estados Unidos, que é o defensor Pablo. Pablo já foi informado que vai ficar no Rio para reforçar o time, né, que vai fazer essa parte inicial do Campeonato Carioca com os jogadores da base que estavam lá na Copinha, vieram para cá, e ele é um dos jogadores que vai reforçar esse time aí, né? Um medalhão, um cara experiente com mais de 30 anos, e ele vai ficar aqui. Bom, isso indica que talvez Tite precisa ver um pouco mais de Pablo, né? Então, além dele dar uma experiência ao elenco, que vai começar o Campeonato Carioca enquanto o Flamengo está lá nos Estados Unidos, ele vai receber essa chance de se mostrar, né, para o técnico Tite. Mas, de fato, ele não é uma das prioridades. Tanto que se o Tite não vai ter, né, ele lá nos Estados Unidos durante essa pré-temporada, é porque ele acaba sendo hoje talvez a quinta opção da zaga, né? Então, Tite aproveita, coloca um cara experiente para o início do campeonato junto com a base e também ganha uma possibilidade de permitir ao jogador se mostrar se vai ser ou não aproveitado pelo Tite mais tarde. Apenas o tempo vai dizer. Eu já arrisco dizer, meus amigos, que dificilmente ele será aproveitado, né? Pablo provavelmente vai ser um dos jogadores que vai se despedir do Flamengo em breve.
E falando em despedida, que eu acho já importante a gente comentar, o Flamengo liberou o volante Thiago Maia para fazer, de fato, um acordo com o Internacional. Internacional e Thiago Maia já estão praticamente acertados, faltam detalhes, ajustes de contrato, para que ele possa assinar com o Internacional. Nós ainda não sabemos qual é o valor que o Flamengo vai vender os 50% que ele tem direito. Mas o Flamengo já liberou o Thiago Maia da sua pré-temporada lá nos Estados Unidos para se acertar com o Internacional. Então é praticamente uma saída certa, mais um meio-campista que se despede do Mengão. Já foi Everton Ribeiro, agora o Thiago Maia, né? Então o Thiago Maia aí está em vias de fechar contrato com o Internacional, coisa que deve ocorrer no decorrer dessa semana. Há fontes que dizem que, inclusive, ele já viaja amanhã mesmo, entre terça e quarta-feira, para Porto Alegre, para dar mais um passo na sua negociação com o Internacional. E aí, nação rubro-negra, deixa no comentário, você acha que Thiago Maia vai deixar saudades no Flamengo? Será que o Flamengo fez bem em vender o jogador agora, nesse momento? Mas aí cabe a pergunta, né? Quem vem para o seu lugar? Vamos contar só com o Alan e o Eric Pulgar, de jogadores experientes na primeira volância? Então fica aí essa pergunta também. Bom, outro jogador que pode estar se despedindo do Flamengo é o lateral direito, Mateuzinho. Aquele mesmo que recebeu uma proposta de 4 milhões de euros pela sua compra do Red Bull Bragantino, e o mesmo falou que não queria jogar no Bragantino, que preferia ter uma chance com o Tite no Flamengo. E agora parece que ele está bem encaminhado com o Corinthians. O Corinthians voltou a atenção após o fracasso de negociação com o Gabigol, que eles também queriam de graça. Após o fracasso da negociação com o Thiago Maia, que eles também queriam de graça. Eles agora concentram os esforços na contratação de Mateuzinho. E adivinha? De graça. Vai ser um empréstimo sem pagar absolutamente nada, arcando apenas com o salário do jogador, que isso com certeza eles podem pagar, né? E sem opção de compra também no final. Ou seja, eles só querem um jogador por uma temporada para jogar. Eles não querem nem ter a obrigação de compra por metas. E o Flamengo parece que vai facilitando a vida lá para o Coringão e vai facilitando a vida também para Mateuzinho. Gente, eu acho que assim, vamos só pensar um pouquinho. Você tem uma proposta de 4 milhões de euros pelo jogador. O jogador se recusa a ir, porque prefere estar no Flamengo do que no Bragantino. Aí agora você tem uma proposta de empréstimo de graça, esse jogador quer ir, o Flamengo vai aceitar? Bom, aí realmente o Flamengo tem que pensar se isso vale a pena. Por se tratar, talvez, da terceira opção da lateral direita, não seria má ideia emprestar ele para o Corinthians, não. Mas, evidentemente, tinham que ter metas no contrato que beneficiaria o Flamengo, né? Uma cláusula de obrigação de compra, por exemplo. Mas, enfim, a diretoria do Flamengo, na hora de contratar, enfrenta dificuldades. Na hora de vender, nós facilitamos para todo mundo, inclusive para o Mateuzinho, que recusou uma proposta que seria muito interessante para o Flamengo. Parabéns, Marcos Braz, mais uma vez, por sua belíssima atuação nas vendas e revendas de jogadores, né? Bom, então o Mateuzinho também está a caminho do Corinthians, também provavelmente vai viajar para São Paulo para tratar das minutas do contrato e também está liberado do jogo de quarta-feira e da pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? Marcos Braz, que falamos dele aqui agora, e Bruno Spindel estão no mochilão, no tour europeu, em busca de fechar contratações. Bom, alguns jornais italianos dão praticamente certa a negociação entre Matias Vinha e Flamengo. Parece que
que o Flamengo, com essa proposta de 7 milhões de euros, né, balançou a Roma, colocando algumas metas, né, de forma que, se essas metas forem atingidas, o Flamengo teria que depositar mais 1,5 milhão, ou seja, o Flamengo vai pagar de 7 a 8,5 milhões pelo lateral esquerdo Matias Vinha. E a Roma está, de certa forma, tendenciosa a aceitar a proposta do Mengão. Então, a ida de Marcos Braz e Bruno Spindel lá para a Europa tem como principal alvo e principal objetivo o lateral esquerdo Matias Vinha. Claro e evidente que ainda se fala muito na negociação, né, do Flamengo com o ponta-direita Luiz. Né? Não está, de fato, certo, mas também vai ser colocado em negociação. Né? Então, o Flamengo, de fato, vai tentar o Luiz Henrique, vai tentar aparar as arestas por Matias Vinha e, segundo o Marcos Braz, tem mais gente aí no meio do caminho que pode aparecer no Mengão na abertura dessa janela internacional, justificando por que eles estão indo lá para a Europa. E um dos nomes que apareceram na mídia hoje, noticiado, né, pelo portal Coluna do Fla, é do meio-campista Thiago Alcântara. Aparentemente, Braz e Spindel têm um encontro marcado em Portugal com os pais, ou com o pai, melhor dizendo, né, do jogador. Né? Então, teoricamente, Thiago Alcântara é uma indicação de Tite, é um pedido de Tite, e uma vez que o Flamengo se desfez, né, de muito meios campistas nesta janela, de fato precisa se reforçar. Então surge aí o nome de Thiago Alcântara como uma possível negociação. Então Braz e Spindel também vão negociar, vão se reunir com o Mazinho, né, que é o pai do jogador, para tentar trazer ele para o Mengão. Bom, isso aí já é novela velha. O Flamengo já fala em Thiago Alcântara, já falou em Rafinha Alcântara, várias janelas aí para trás. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É assim o ditado. Então parece que ele, que está em fase final de contrato com o Liverpool, se eu não estiver equivocado, tem chance de aparecer no Flamengo em breve. É um excelente jogador, porém teve uma contusão grave na temporada de 2023. Tem que ver como anda isso aí, né? Então, se você vai concordar com a contratação do Thiago Alcântara, deixa aí o like no nosso vídeo e deixe também o seu comentário. De fato, seria uma excelente opção para o Flamengo de reposição no meio-campo, né? Bom, e a notícia da tarde desta segunda-feira é de fato que o Flamengo encaminha a renovação de Vitor Hugo. O Flamengo já tinha contrato com o Vitor Hugo até dezembro de 2027. E há movimentações do NIM para que este contrato de renovação seja estendido até o ano de 2029. Então, provavelmente, Vitor Hugo vai assinar um contrato com o Flamengo, né, uma renovação contratual com o Flamengo, até o final de 2029. Bom, um jogador que já tinha contrato até 2027, já tinha multas já pré-estabelecidas em contrato, faz uma renovação contratual de última hora, é porque provavelmente tem grande chance, os staffs já devem ter comunicado ao Flamengo, tem grande chance de Vitor Hugo receber uma proposta na janela do meio do ano lá da Europa. Lembrando que o Flamengo, no ano passado, já recusou uma proposta de mais de 20 milhões de euros pelo meio-campista Vitor Hugo. Então, ele também é mais um meio-campista que pode estar saindo do Flamengo, porque, ao que tudo indica, e pela movimentação da renovação contratual, o Flamengo deve ter feito ajustes nessa multa, deve ter colocado uma maneira de ganhar gordurinhas a mais de euros, né, para que, numa possível tentativa da próxima janela europeia, lá no meio do ano, se for do interesse do jogador e se for uma proposta boa, o Flamengo possa receber uma boa quantia, né, pelo meio-campista Vitor Hugo. Então, Vitor Hugo,
encaminhou a sua renovação, e essa renovação, o que tudo indica, é que vem proposta grande da Europa na próxima janela. Porém, Vitor Hugo, com as saídas de Thiago Maia, com as saídas de Everton Ribeiro e até agora sem nenhuma reposição, Vitor Hugo com certeza vai ganhar rodagem com o treinador Tite, né? Então, o Flamengo aí se antecipa e faz essa renovação, podendo, digamos assim, aumentar sua margem de lucro nesse jogador lá na frente. Beleza? Bom, queridos, o programa Portão do Quintal vai terminando aqui na noite dessa segunda-feira. Sexta-feira tem muito mais informação do Flamengo aqui para você. E hoje, às 8h30, estaremos eu, Josélio e o nosso âncora Marconi aqui no canal Quintal do Mengão para uma live top de linha com muitas informações do Flamengo para você. Aguardamos todo mundo aqui no ao vivo. Daqui a 30 minutinhos, 8h30, estaremos no ar ao vivo com o canal Quintal do Mengão. Beleza, queridos? E lembrando também que hoje, às 9h30, o Flamengo faz o jogo na terceira fase da Copinha contra o São José, equipe que já ganhamos lá na primeira fase, né? Era do grupo do Flamengo. O Flamengo já ganhou dessa equipe e hoje novamente enfrenta agora pela terceira fase. Ou ganha, se empatar é pênalti e se perder estamos fora da Copinha. Lembrando que, mais uma vez, né, a brilhante diretoria que faz o planejamento do Flamengo manda o Sub-20 para a Copinha jogar 3 jogos, depois retira todo mundo, põe lá para jogar o Carioca e deixa a Copinha com jogadores do Sub-17. Daqui a pouco vai estar jogando a Copinha com jogadores do Sub-13, né? Mas vamos torcer para que os meninos do Sub-17 do Flamengo vençam o São José e se classifique para a próxima fase, se não estiver equivocado, para as 8h de final da Copinha. Beleza? Saudações rubro-negras e até o próximo programa Portão do Quintal. Bye, bye.